Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 15, exercício 2 sobre comportas, que é a aplicação lá da força numa superfície plana submersa, né? Esse assunto faz parte da estática dos fluidos. Bom, vamos lá. Determinar a força R, que deverá ser aplicada no ponto A da comporta da figura abaixo para que ela permaneça em equilíbrio, sabendo-se que a mesma pode girar em torno do ponto O. Esse exercício aqui é o exercício de aplicação quando você tem uma comporta submersa e o reservatório onde ela está inserida, ele é pressurizado, ou seja, é uma pressão diferente da pressão atmosférica. A gente falou lá dentro da estática dos fluidos, a gente fala lá da escala de pressão, que tem a pressão absoluta e a pressão efetiva ou relativa, e aqui a gente está trabalhando até então com pressão efetiva, e a gente vai continuar trabalhando com pressão efetiva. Só que o que acontece? Qual que é o diferencial desse tipo de exercício? Eu tenho que calcular primeiro a carga, eu tenho que transformar isso numa situação equivalente. Porque como eu já tenho uma pressurização dos dois lados, nesse caso aqui, poderia ser só um, daria na mesma, eu já tenho uma pressão superior à pressão atmosférica ali no reservatório, a pressão que vai atuar na comporta vai ser a pressão hidráulica, em função do fluido que eu tenho ali, estático, e mais essa pressão que eu tenho já aplicada previamente no meu reservatório. Então essa pressão tem que ser levada em conta na hora dos cálculos. É isso que a gente vai estar mostrando aqui. Bom, vamos lá. Quais são os dados do exercício? A gente tem que a pressão no reservatório 1 é 100 kPa, a pressão no reservatório 2 é 50 kPa, o gama 1, que é o peso específico do fluido 1, é 10 mil newtons por metro cúbico, e o peso específico do lado 2, né, é o 8 mil newtons por metro cúbico, que é mais ou menos esse peso específico aqui, o de 10 mil newtons por metro cúbico, seria a água numa determinada temperatura, e do Y2 seria um óleo, né? Um tipo de um óleo varia aí normalmente nessa casa aí de 8.000 newtons por metro cúbico. Eu não sei se isso tem uma aplicação prática, eu nunca vi, né? Você ter uma comporta e dois reservatórios, de um lado com água, do outro lado com óleo, mas enfim, é um exercício didático, pelo menos para mostrar a aplicação aí dessa situação onde eu tenho uma pressão adicional além da pressão hidráulica, a pressão estática do fluido. E a comporta ela é uma comporta retangular, onde a altura dela é 5 metros e a largura vai ser de 2 metros. E o ponto O está a 1 metro do nível do reservatório, né? Dos dois lados eu tenho o mesmo nível também, né? Além da pressão aplicada nesses dois reservatórios. Bom, continuando, né? Eu sempre apresento uma metodologia, que é o que eu acho, nesse exercício, principalmente mecânica dos fluidos, você vai estar vendo todos. Se você tem assistido às aulas de mecânica dos fluidos, vai ver que é sempre a mesma coisa. Por que eu faço a metodologia? Porque a metodologia, por isso que existe aí os programas de gestão da qualidade, os ISO 9000 e outros ISOs aí que aparecem, né, relativo ao meio ambiente, 14.000 e por aí vai, né? Que nada mais é do que uma forma de você fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Se você faz isso, você vai eliminando a chance de erro. Então, aqui é o que eu adaptei dentro do que eu acho que é mais adequado para mim, né? Você analisa e vê o que você acha. Então, a primeira coisa é listar o tipo de problema com o assunto que se trata. Listar todas as variáveis cujos valores são dados, listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema. Aqui eu ressalto que se você não conseguir montar o diagrama do problema, é porque você não entendeu. Vai por mim. Se você está fazendo um exercício, seja de qual matéria for, de qual disciplina, se você não consegue extrair a informação do texto e montar um diagrama do que está acontecendo, é porque você não entendeu. Então revisa o conteúdo e tenta fazer o exercício de novo. Listar as hipóteses, isso aqui é extremamente importante, listar hipóteses. Por quê? Porque a hipótese mostra como você está, o que você considerou para fazer aquela resolução. E uma resolução ela pode ser mais completa ou menos completa, ou mais precisa ou menos precisa, de acordo com as hipóteses que você considerou.
seria o equivalente na vida prática e as normas, né? Se você tem norma BNT, norma ISO, norma ASME e por aí vai, tantas outras, né? Que tem aí no mundo inteiro, e muitas vezes você usa uma determinada norma para uma coisa e uma outra empresa usa outra, e né, isso vai mostrar qual foram os critérios que você utilizou para a resolução daquele problema. Listar as fórmulas que envolvem o problema, e aí sim você vai começar os cálculos. Por que é importante tudo isso? Porque se você lista o que o exercício está pedindo, você coloca as fórmulas, você coloca os dados que são fornecidos, você compara esses três quesitos aqui e você vai ver qual é o caminho mais fácil para percorrer. Muitas vezes eu, enquanto aluno, também já cometi muitos desses erros de calcular um monte de coisa que não precisa, e às vezes o que está pedindo não é respondido, né? Eu até dou exemplo quando eu dou aula, eu falo, a gente pergunta qual é a cor do cavalo branco de Napoleão e a pessoa responde que o cavalo é bonito, quer dizer, não está respondendo o que foi perguntado. Então isso ajuda você a ficar atento. Ao final de um monte de cálculos você pode comparar e ver, eu respondi o que foi perguntado ou eu respondi tudo o que foi perguntado? Sim, aí você finaliza o exercício. Bom, vamos lá. Antes da gente começar propriamente dito o exercício, eu gostaria de deixar 3 recadinhos. O primeiro, aqui na descrição do vídeo existe 3 links. O primeiro link vai para o nosso grupo lá no Facebook. Lá a gente interage, né, com as pessoas, troca, né, experiência, e também a gente disponibiliza material diferenciado. Não só eu, como outras pessoas que fazem parte também coloca lá apostila, livro, enfim, né, vários assuntos. O segundo link é um link que vai direcionar você para um formulário, e você consegue abaixar o conteúdo dessa aula, não só dessa aula, como de outros vídeos que eu tenho no canal, inclusive os vídeos lá do telecurso de mecânica, né? Então é só você clicar e você vai ser direcionado para lá. E o terceiro é da nossa lojinha. Então, se você quiser dar uma força para a gente, é só entrar na nossa loja e comprar alguma coisa. Bom, voltando aqui ao exercício. Então vamos listar o tipo de problema. Nesse caso a gente está falando de uma superfície plana ou uma comporta plana, né, no caso submersa. A gente está dentro da estática dos fluidos e também a gente está falando de equilíbrio estático. Por que a gente está falando de equilíbrio estático? Porque ele está perguntando qual é a força que é necessária para que a comporta fique parado. Por que eu tenho a força, essa resultante, eu preciso dessa força? Porque eu tenho um fluido pesado de um lado, um fluido pesado do outro, eles dois estão pressurizados e quem for maior vence. E aí, para que isso continue estático, eu tenho que ter uma força adicional fornecida por algum outro elemento. Então, equilíbrio estático indica que a somatória de momentos é igual a zero e a somatória de forças é igual a zero. Nesse exercício, como estava vendo o torque ali, a gente vai só trabalhar com o momento. Mas né, o equilíbrio estático eu preciso dessas duas variáveis, né? Momento, somatória de momentos igual a zero e somatória de forças igual a zero. A gente fala forças porque a gente decompõe as forças em x, y, z, né, normalmente, e faz cada um e depois calcula qual é a força resultante, você vai ter ela no espaço. Bom, listar as variáveis e verificar as unidades, né? Então, eu tenho a largura 2 metros, a altura 5 metros da comporta, a gravidade 9,8, pressão 100 kPa, né? Pressão 1, a pressão 2, 50 kPa, o gama, peso específico, 10.000 de um lado, 8.000 do outro. A pressão eu já poderia ter convertido para Pascal, mas basta multiplicar por 1.000 e você vai ter o valor final. O que se pede? Ele está querendo a força resultante, né? Então é isso que a gente tem que buscar aqui no exercício. Bom, continuando então, montar o diagrama. Bom, o diagrama vai ser o próprio esquema que a gente mostrou no começo da questão, só que aqui a gente já colocou, né, as forças que vão que estão envolvidas no sistema. Eu vou ter a força hidráulica do ponto lá do lado 2, que aí está em azul, do lado 1 em vermelho, e eu coloquei a força resultante R em amarelo. Aí vem a pergunta, né? Por que eu coloquei a força nesse sentido aqui? Eu tenho certeza? Aqui dá para ter uma ideia, né, de que seria isso, mas não tenho certeza. Aí você fala, mas e se tiver errado? Bom, o que mais que vai acontecer se tiver a direção errada dessa força resultante, ele vai dar o resultado negativo. Então, ao final dos cálculos, se a UR der menos alguma coisa, menos 10 newtons, sei lá,
quer dizer que a força não é no sentido que está mostrando no vídeo, mas é no sentido oposto, só isso, na estática. Você não precisa apagar e fazer tudo de novo. Você só sabe que você adotou um lado que não é o lado correto de fato, mas o exercício tá correto, não tem nenhum erro, porque dependendo da quantidade de forças envolvidas e momentos envolvidos no meu sistema, eu não tenho como saber para que lado vai ganhar, quem vai ganhar, né? Então não se preocupe com isso. Bom, listar as hipóteses. Eu tenho um fluido em repouso. O que isso importa? Porque se eu tivesse um fluido em escoamento, eu teria forças decorrentes do escoamento, né? Então, é o que é a teoria lá da quantidade de movimento, né? Lá na teoria da quantidade de movimento é que a gente tem parâmetros para calcular forças provocadas por escoamento, né? Então, por isso ele está estático, é só a força estática que eu tenho aqui. Listar as fórmulas, né? Então, a fórmula relacionada com comportas são essas aqui. Força é igual a gama, específico, seno θ, que é o seno que formado pela linha da comporta e o nível, neste caso é 90 graus, vezes o y barra, que é a cota que segue também, né, a linha da comporta, então do centro de gravidade vezes a área. Neste caso, o y barra coincide com h barra, né? Então, que é a profundidade da onde está o CG. Só que aqui eu chamo a atenção o seguinte, que a gente tem o CG físico, que seria 1 metro mais metade da comporta, que é no caso 3,5, mas como eu tenho a pressão, tanto do lado quanto do outro, que é o P01 e P02, eu vou ter uma pressão adicional. Então, o centro de gravidade para efeito de cálculo, ele está mais baixo, mas fisicamente o centro de gravidade seria aquele lá, né? Seria mais falando do centroide, né? Seria 3,5. Só que como eu tenho essas pressões, ele vai alterar essas posições aí, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E por fim aí, então, a força, ela nada mais é do que a pressão no centro de gravidade, a gente falou isso na aula de comporta, que é a aula teórica, vezes a área. Por fim, o YCP, que é a posição do centro de pressão, que é onde eu vou aplicar a força que eu calculo no centro de gravidade, vai ser igual a cota do centro de gravidade mais o momento de inércia relacionado ao eixo que passa pelo centro de gravidade, dividido pela cota do centro de gravidade, que é o y barra, dividido pela área, né? Então, essa fórmula a gente desenvolveu lá e chegamos nela. E aí, se tiver dúvida, você volta aí 2 vídeos e assiste a aula. E momentos, somatória de momentos igual a zero, somatória de forças igual a zero. Isso é porque eu estou dentro da estática, né? Eu vou ter um momento, no primeiro momento eu tenho um problema de hidráulica, depois no segundo momento ele passa a ser um problema de estática convencional. Bom, vamos lá, vamos começar o cálculo então. Calculando a carga de pressão, né? Se você não lembra o que é a carga de pressão, é só você voltar algumas aulas aí que a gente tem o conceito lá, lei de Pascal e carga de pressão, se não me engano, estão no mesmo vídeo. Aí é só assistir lá e você vai entender, lá a gente explica um pouquinho mais detalhadamente. Nada mais é, né, traduzindo, pressão dividido pelo peso específico. Então, P01, então H01 vai ser P01 dividido por γ1. Neste caso, 100.000 newtons por metro quadrado, ou pascal, que é a mesma coisa, dividido por 10.000 newton por metro cúbico, que então sobra 10 metros. Então eu tenho 10 metros de coluna de líquido equivalente, como se eu tivesse então essa pressão 0,1 que eu tenho do lado do reservatório aí 1, é como se ele já tivesse 10 metros de coluna de líquido deste líquido que está aí, né? Que no caso pelo peso específico, é a água, né? Mas no enunciado não fala qual que é. Da mesma forma, a gente calcula do lado 2, né? Então vai ser pressão 2 dividido por γ2. Neste caso, 50.000 newtons por metro quadrado, ou 50.000 pascal, dividido por 8.000, que dá 6,25 metros cúbicos. Mesma coisa, como se eu já tivesse uma coluna de líquido de 6 metros. Ao invés de eu ter aí 1 metro mais 5, né? Então eu tenho 6 metros de profundidade, eu teria 12 metros,25. Seria essa a ideia, né? O equivalente. Bom, calculando a cota do CG relativo. Estou falando relativo porque vou considerar já essa pressão que a gente acabou de essa carga de pressão que a gente acabou de calcular. Bom, então vai ficar y barra 1 igual h barra
mais H01. O H barra ele é obtido direto da figura, que é a profundidade, no caso, vai ser 1 mais 2,5, que já está lá no desenho, no esquema, mais os 10 metros, então eu tenho 13,5 metros relativos ao lado 1. Da mesma forma, eu vou ter relativo ao lado 2, né? Fazendo a mesma continha, vai ficar 9,75. Veja que a primeira parte coincide, que a profundidade é a mesma, que é o que a gente estava falando, que é 1 mais 2,5, né, o 3,5 de profundidade, mais o 6,25. Então a posição do centro de gravidade de cada lado é diferente por conta dessa pressão adicional que eu tenho aplicada nesses lados dos reservatórios. Bom, calculando a pressão atuante no CG. A pressão vai ser a pressão que eu vou ter lá no centro de gravidade, vai ser a pressão que eu tenho anteriormente, já aplicada no reservatório, mais a pressão hidráulica. Aqui é mais ou menos quase a mesma conta que eu faço quando eu quero calcular a pressão absoluta, que é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. A formulinha é idêntica, só que eu não estou calculando a pressão absoluta, estou calculando a pressão que é uma somatória de uma pressão já existente no reservatório mais a pressão hidráulica. Fazendo a continha, vai ficar então 100.000 Pascal mais 3,5 vezes 10.000, que é a profundidade vezes o peso específico. Daqui eu tiro então que a pressão 1 é 135.000 Pascal. Já o P2, a mesma coisa, a mesma formulinha, vai ficar P02 mais, né, a profundidade vezes o gama, 50.000 mais 3,5 vezes 8.000. Neste caso, 78.000 Pascal. Bom, calculando a força atuante no CG. Bom, a força, pressão vezes a área, né? Então, de cada um, vai ser pressão do lado 1, vai ser a força do lado 1 vai ser pressão 135.000 vezes 5 vezes 2, que é a largura e a altura e largura da comporta. Então eu chego que a força é de 1.350.000 newtons. E a força 2, fazendo a mesma continha, eu chego à conclusão que é 780.000 newtons. Bom, continuando, agora eu vou calcular o momento de inércia com relação ao centro de gravidade, porque é o que está na fórmula, né? Então, o ICG é BL ao cubo sobre 12. Né? Então, a largura, o L, nesse caso, seria a altura. Da onde saiu? Saiu lá das tabelas de estática. O meu objetivo aqui não é apresentar como calcular o momento de inércia e chegar nessas fórmulas. O meu objetivo aqui é falar de estática. Mas, dependendo do seu professor, né, você que está fazendo faculdade, pode ser que o seu professor exija que você faça o cálculo através do método da integral. Aí é com você, aí você vai ter que fazer, não tem jeito, que você tem que agradar o professor, né? Eu quando estou dando aula de mecânica dos fluidos, eu não fico exigindo que o camarada venha fazer certa parte de estática, mas enfim, aí é professor para professor. E eu estou usando a tabela direto, qualquer livro de estática que você pegar, no final dele, ou de resistência dos materiais também tem, no final dele tem essas fórmulas aqui que você pode adotar direto, né? Para isso que existem as fórmulas, senão não teria necessidade de ter essas tabelas. Bom, então vai ficar 2 vezes 5 ao cubo, dividido por 12. O momento de inércia, então, é 20,8 metro a quarta, né? Essa unidade mesmo está correta, essa é a unidade de momento de inércia. Veja que é o comprimento vezes um outro comprimento ao cubo, dá o comprimento à quarta. Calculando a cota YCP menos Y. O que eu quero calcular aqui, na verdade? Eu quero calcular a posição ou a distância. Como eu vou fazer um equilíbrio de forças com relação ao ponto O, eu preciso saber qual que é a distância do ponto O a cada força, seja a força 1 em vermelho, seja a força 2 em azul. E a força R eu já tenho, que é a altura toda da comporta. Se eu for pegar o Y barra, ele seria o Y a cota, né, do centro de gravidade. Mas, quando eu pego YCP menos Y barra, eu já estou partindo do ponto central, ou seja, da onde eu estou no centro de gravidade, do centro de gravidade até chegar no YCP. Né? Então, é essa distância que eu estou calculando aqui. Por que eu estou calculando essa distânciazinha? Para ficar mais fácil na hora de eu calcular a altura toda. Né? Vai ficar mais claro aqui na sequência. Então, YCP menos Y barra, que é a cota do centro de gravidade, vai ser igual ao ICG, o Y barra, que é o Y do CG, né, a cota do CG, dividido pela área. Então, vai ficar 20,8, que a gente acabou de calcular ali na linha anterior,
o y aqui é o relativo, né? Então 13,5 vezes 2 vezes 5. Neste caso dá então o resultado 0,15. Então a distância do centro de gravidade ao ponto da força 1 é 0,15. Já fazendo a mesma coisa para o YCP2, né, o resultado vai trocar 13,5 por 9,75, eu tenho que o resultado é 0,21 metros. Então a força 2 ela está numa profundidade maior do que a força 1. Veja que no desenho não é isso que eu coloquei, porque na primeira análise, o que eu imaginei? Eu imaginei que a pressão do lado 2, como é menor, que ela estaria mais acima. Mas não importa, né? Aqui no caso, a gente não tinha como a composição de pressão hidráulica mais a pressão 0,2. Num primeiro momento eu achei que ficaria acima, mas no caso não ficou. Não importa, na hora de fazer o esquema, a gente vai só usar a cota correta, né? Então, o esquema serve para mostrar que se você entendeu a montagem, se a posição das forças alterar um pouco, não tem problema, porque você vai descobrir isso nessa interação de momentos e forças. Bom, continuando, então agora a gente vai calcular a distância B, que é a distância do YCP ao ponto O, ou do ponto O ao YCP, também não dá na mesma. Então o B1 vai ser 2,5, que é a metade da altura da comporta, mais aquela distânciazinha que a gente calculou ali anteriormente, então fica 2,65. E o B2 vai ficar 2,5 mais 0,21, que dá 2,71, que está um pouquinho abaixo, né? Bom, continuando aqui, agora você veja que aqui eu já corrigi, né? Então, aqui anteriormente eu já não sabia, mas agora eu já corrigi o esquema. Então, o esquema aqui de forças é o que? A força 2 está um pouquinho abaixo da força 1, que os dois estão abaixo do centro de gravidade, né? Só que aqui não importa mais o centro de gravidade para mim, importa as distâncias de cada força, cada uma dessas forças. E aqui já acabou o problema de mecânica dos fluidos, aqui é problema de estática agora. Não tem nada a ver mais com mecânica dos fluidos. Eu achei as forças estão aí, acabou o meu problema de mecânica dos fluidos e a gente está no problema de estática. O que a gente sabe? A gente quer que eu tenha equilíbrio. Para ter equilíbrio, a somatória de forças tem que ser igual a zero. Isso aqui que eu estou falando você aplica também na estática. Se você tiver dúvida, é a mesma coisa. Bom, eu poderia calcular também o equilíbrio de forças, somatória de forças igual a zero. Mas para isso eu teria que saber qual que é a reação no ponto O. E eu não tenho objetivo nesse caso, eu só quero saber para ela não se mexer. Para ela não se mexer, é equilíbrio de somatória de forças igual a zero. Bom, o que vai acontecer aqui? Para poder montar o cálculo, isso é muito importante em estática, né? Muitas vezes os alunos não colocam e eu descontava ponto e o pessoal ficava bravo comigo, mas você tem que mostrar para que lado é positivo. Bom, quando você faz um eixo XY, aí aqui o Y para cima é positivo, o X para cá é positivo. Se você tem uma força para lá, você já sabe que é negativo, mas e o momento? Para que lado é positivo? Né? Então você tem que mostrar para que lado é positivo. Então, para mim, positivo é nesse sentido que está indicado aí na seta. Com relação ao ponto O, se a força fizer o mesmo movimento do que eu disse que é positivo aqui em cima, ele é positivo. Se a força fizer a comporta girar no sentido oposto do que eu disse que eu falei que era positivo, ele é negativo. Então você tem que colocar em meio estática, no caso do cálculo de momento, para que lado é positivo. Por que você tem que colocar? Para você saber, você tem que ter uma referência. Né? Tudo na física depende do referencial. O positivo e negativo aqui é só para dizer se você está indo a favor do sentido que se você diz que é positivo ou contra. Então, isso é importantíssimo você colocar aqui. Bom, vamos lá. Então, a força, repetindo, a força 1.350.000, a força 2, 780. Bom, calculando aqui, o força 1, ela está no mesmo sentido aí do que eu disse que é positivo. Então, ela é mais. Então, F1 vezes B1. Menos porque o F2 ele está no sentido oposto, ele faz girar no sentido oposto do que eu disse que é positivo. Então, F2 menos B2. Menos a resultante R, que também faz girar no sentido oposto do que eu disse que é positivo, vezes a altura da comporta, vezes igual a zero. Se você tivesse colocado pelo outro lado, ia dar na mesma, só ia inverter os sinais, mas o resultado final é o mesmo. Bom, então aqui vai ficar R vezes 5, vezes 1.350.000 vezes 2,65, menos 780 vezes 2,71,
Jogando 5 para o outro lado, fica 1.350 vezes 2,65 menos 780 vezes 2,71 dividido por 5. Fazendo a conta, a resultante é 292.740 newtons. Isso é o que eu precisava responder no exercício. Se eu quiser calcular isso em kilonewtons, eu ficaria 292,7 kilonewtons. Veja que a força Newton, a unidade newtons, ela é muito pequenininha, por isso que a gente tem que ficar usando os múltiplos aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar eu quero que o nome tá aí. Entra na nossa loja, compra alguma coisa, dá uma força pra gente. Contatos via Facebook, WhatsApp, YouTube, do jeito que você quiser, achar mais conveniente, tamo aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.